E olha, o governo, o presidente Lula, assinou aqui um plano para criar a inteligência artificial 100% brasileira. Para a gente poder entender melhor isso, quem está aqui conosco, conversar conosco gentilmente, é o João Fuad, que é o CEO e fundador da Highline Venture Builder. João Fuad, muito obrigado por atender aqui o Jornal Nova Brasil. O prazer é todo meu, Heródoto. Muito obrigado. Bom dia, nação brasileira. Grato. Me explica uma coisa, João. Para você desenvolver um sistema de inteligência artificial, qual é o aparato tecnológico que a gente tem que criar para que a gente possa ir nessa direção? Olha, Heródoto, você diz em relação ao governo ou em relação a eu desenvolver a própria inteligência artificial? Como o governo diz que vai criar a inteligência artificial, ela já existe no nosso país? Algumas empresas privadas existem já que estão desenvolvendo, eu tenho vários amigos que desenvolvem inteligência artificial, mas eu vejo que esse plano do governo Lula ele é muito interessante porque ele abre margem e atenção do governo em relação a isso, tanto para investimentos no órgão público quanto no privado. O que é interessante de observar, Heródoto, é que a fala do Lula vem bem tempestiva, aí no que diz quesito momento de sociedade, é o que a gente chama de janela de oportunidade. Então, assim, o que a gente tem que pensar como máquina pública é uma área nova, ainda é muito difícil de falar sobre, e é muito legal que o governo está começando a se movimentar em relação a isso. Coisas que são fundamentais para que isso ocorra, é um bom planejamento, óbvio, talentos ali preparados, o que a gente chama de mão de obra qualificada, e infraestrutura. Agora, João Fábio, nós temos esses elementos, especialmente mão de obra qualificada e infraestrutura? Olha, a parte de infraestrutura é um pouco mais fácil porque você se resolve com dinheiro e desenvolvimento, mas a gente tem um gap muito grande, né? Uma falta muito grande de talentos, principalmente, Heródoto, aí pela evasão, né? A gente tem milhares de vagas centenas de milhares de vagas em termos de tecnologia e inteligência artificial, só que o profissional qualificado ele vai trabalhar para empresas canadenses, empresas de outros países como Portugal, Europa e até a Ásia. Justamente porque eles têm uma oportunidade, escassez e oferta, né? Então, o que o governo deve visar são programas ali de inclusão, programas de desenvolvimento econômico para reter esses talentos qualificados, porque não adianta nada a gente formar para eles poderem trabalhar fora, né? Um ponto que é bem interessante, aí a gente tem uma baixa adesão de mulheres, por exemplo, em termos de aulas de tecnologia na faculdade, nas instituições. Então, seria um bom momento aí de trabalhar a diversidade. E pensando em orçamento, o governo também tem uma estratégia interessante para poder explorar, que não é só pela ciência e tecnologia que esse budget, que esse orçamento pode acabar vindo, mas também como sociedade, cultura, inclusão. Agora João Fuad, esse avanço teria que ser um avanço, vamos dizer, do setor público juntamente com o setor privado, das universidades juntamente com o setor empresarial? Sem dúvida, assim, o que a gente tem que trabalhar, Heródoto, o que a gente tem que prestar muita atenção é assim, o Brasil não tem o melhor dos orçamentos do mundo, realmente ele é muito enxuto, então qual que é a grande sacada aí que o governo vai ter que trabalhar em parceria com organizações privadas? A máquina pública em si, por definição, ela é ineficaz. Porém, uma estratégia muito interessante que ele pode fazer é a inovação e desenvolvimento de incubadoras de startup. Então, uma vez que essas tecnologias da startup elas são desenvolvidas com a ajuda e orçamento, financiamento ali do governo, elas podem ser utilizadas aí para um bem maior. Então, você prolifera a questão de desenvolvimento para um bem comum da sociedade e da nação. Bom, eu suponho que esse esforço deve ser um esforço feito hoje globalmente, não? Todo mundo tá entendendo qual que é o poder da inteligência artificial, né? Então, a gente tem automação. Eu gosto muito de dizer, tá, Heródoto, as pessoas têm muito medo do que é novo. E é normal, tá meio que no nosso DNA como mamífero, né? Proteger o que a gente já conhece. Então, muitos empregos, obviamente, eles serão automatizados. Então, coisas rotineiras como dirigir, o que a gente chama de segunda parte do cérebro, né? Coisas que são automatizadas, que a gente não usa o poder criativo, elas serão substituídas. Mas o mais legal dentro disso, que eu sempre falo nos meus textos, a gente vai poder voltar para o que realmente a gente brilha como ser humano, que é a parte da criatividade. E um dado interessante, tá, Heródoto, para acalmar um pouco o coração do pessoal em relação a isso... Inclusive o nosso aqui de jornalista, tá?
Ah, não, vocês são uma máquina pensante, vocês podem ficar tranquilos em relação a isso. Mas eu acho que é muito interessante, assim, porque a gente tem uma previsão de, no Brasil, para 2030, assim, a Accenture e o Fórum Econômico Mundial prevêem esse crescimento aí de 15 milhões de novos empregos até 2030 no Brasil, e no mundo são 133. Então, a recomendação que eu faço assim para quem está se sentindo um pouco ameaçado é busque entender, busque se informar, busque uma qualificação, tanto institucional ali, através de bolsas, através de organizações privadas de educação, quanto também do autodidata, né, Heródoto? A gente está numa fase, um mundo muito interessante, que você pode aprender tudo ali através da internet. Basicamente tudo, né? Claro que algumas áreas são um pouco mais delicadas, mas o que a gente fala em termos de inteligência artificial, que é muito interessante, é que ela é disruptiva. E o que é disruptiva? Ela vem para dar esse breakdown, essa mudança de mundo e como as pessoas interagem entre elas e com seus empregos. E queira se queira não, Heródoto, o trabalho, ele faz parte de 8 horas, ou seja, 1/3 da nossa vida. Então, é legal a gente abrir esse olho e identificar essas novas oportunidades. João, queria te agradecer. Você está onde, hein, João? Heródoto, da última vez você me pegou em Portugal, agora eu tô na Itália. Justamente de olho nessas tecnologias aí para devolver um pouco pro Brasil. Muito obrigado. Obrigado, Heródoto. Obrigado, João Fuad, que é o CEO e fundador da Highline Venture Builder. Algumas empresas privadas existem já que estão desenvolvendo, eu tenho vários amigos que desenvolvem inteligência artificial, mas eu vejo que esse plano do governo Lula ele é muito interessante porque ele abre margem e atenção do governo em relação a isso, tanto para investimentos no órgão público quanto no privado. O que é interessante